Em 21 de outubro de 2009, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, celebrará 100 anos de fundação. Criado sob o nome de Inspetoria de Obras contra as Secas, IOCS, através do Decreto 7.619, de 21 de outubro de 1909, editado pelo então presidente Nilo Peçanha, foi o primeiro órgão a estudar a problemática do semiárido. Em 1919, passou a denominar-se Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, e FOX, vindo a assumir sua denominação atual em 1945 e transformado em autarquia federal através da Lei 4.229, de 1 de 6 de 1963. De 1909 até por volta de 1959, foi praticamente a única agência governamental federal executora de obras de engenharia na região. Construiu açudes, estradas, pontes, portos, ferrovias, hospitais e campos de pouso. Implantou redes de energia elétrica e telegráficas, usinas hidrelétricas e foi, até a criação da SUDENE, o responsável único pelo socorro às populações flageladas pelas secas. Chegou a se constituir na maior empreiteira da América Latina, na época em que o governo federal construía no Nordeste suas obras por administração direta, tendo marcado com a sua presença praticamente todo o solo nordestino. Além de grandes açudes como o Oroz, o Banamboiú, o Araras, o sistema Guaremães Mãe d'Água, o Corobobó, podemos registrar a construção da rodovia Rio-Bahia e o início da construção da barragem de Boa Esperança. Criação da antiga Inspetoria de Obras contra as Secas permitiu, no âmbito da estrutura do Estado, que fossem realizados estudos para uma região bastante carente de informações, valendo-se para isso de grandes especialistas internacionais, agrônomos, botânicos, geólogos, engenheiros, hidráulicos. Em seguida, suas ações foram dirigidas para o estabelecimento de uma infraestrutura de transporte capaz de propiciar urgência e fuga rápida das populações atingidas pelas secas. Hoje, fazendo 100 anos, o DENOX, podemos dizer que ele terá mais 100 anos pela frente? E a primeira pergunta que eu faço, vou começar ali com o presidente do DENOX, o engenheiro Elias Fernandes Neto. Queria cumprimentar todos os telespectadores e, respondendo a pergunta, eu diria que sim. Eu sempre, ao me dirigir aos denoquianos em conversas informais, eu diria que a nossa missão agora está já se preparando para os próximos 100 anos, pois tudo que foi feito ao longo desses 100 anos foi preparar a infraestrutura hídrica do Nordeste. Como foi dito aqui, o DENOX fazia de tudo no início, era a única agência governamental federal atuando na região, fazia de tudo, e preparou essa infraestrutura. São 325 açudes de médio e grande porte, fora os açudes feitos em cooperação. São mais de 20 mil poços tubulares perfurados na região, milhares de quilômetros de adutoras, 140 mil hectares de perímetros irrigados, e além dessas outras obras que hoje são executadas por outros órgãos, mas que no início foram feitas pelo DENOX. E eu diria, se a infraestrutura hídrica do Nordeste já está quase completa, as grandes bacias, as bacias hidrográficas, já estão com seus barramentos quase todos, em grande maioria, já na saturação, no limite. Qual seria a função do DENOX? A resposta é que agora que nós vamos ter novas funções, novas atribuições dentro da área, porque o mundo sempre em evolução, nós temos problemas que estão surgindo que não existiam no passado. A desertificação é um deles. Quer dizer, o homem, da mesma maneira que construiu o progresso, também ele destruiu a natureza através do desmatamento predatório, né? Causando a desertificação, que temos que combater sob pena da temperatura ambiental aumentar e causar danos para a natureza. A poluição causada pelo homem, as indústrias, a industrialização. Então, tudo isso são missões. Essas atividades todas são missões que o DENOX terá que encarar daqui para frente para, além de gerir programas como o Projeto São Francisco, que num futuro bem próximo, talvez daqui a 20 ou 30, 50 anos, outras transposições terão que ser feitas no Nordeste, como a do Tocantins. Então são essas missões que estão reservadas para o DENOX nos próximos 100 anos.
Ok, doutor Hipéricles Pereira de Macedo. Eu lembro, o Denox é fruto da segunda comissão de seca, que foram criadas essas comissões ainda no Império por conta daquela tragédia que aconteceu no Nordeste em 1877, com os 3 anos de grande seca, onde pereceram 500.000 de nordestinos. Só para se ter uma ideia dessa tragédia, o cemitério de Mossoró, que era uma cidade de 5.000 habitantes, enterrou 35.000 pessoas. Quer dizer que a população do cemitério superou em 7 vezes a população da cidade. Então, na verdade, uma tragédia grande e gerou a criação de uma inspetoria, de uma instituição, de um organismo que viesse amenizar, mitigar todo esse processo de combate à seca. Nasceu a primeira comissão, cujo relatório se dispersou, e veio a segunda comissão, que ordenou a criação do organismo, que é o Instituto, e a construção do açude de cedro, as 2 consequências básicas. Para terminar, eu diria que o Denox nasceu no mesmo ambiente do Bureau of Reclamation, do Bureau americano. Ambos nasceram praticamente na Universidade de Stanford. O Bureau, se eu não estou enganado, em 1903, 1904, e o Denox em 1909. Quem fundou o Bureau, que foi exatamente o grupo dirigente da Universidade de Stanford, também organizou o Denox, porque o Arrojado Lisboa, seu primeiro diretor, era aluno da universidade, amigo pessoal do reitor de Stanford, e eles imaginaram a criação também, ajudaram o Denox, o governo brasileiro, a criar essa instituição tão importante, que eu considero prima legítima do Bureau americano. Importante porque foi ela que mudou a Califórnia, mudou o oeste americano, e foi o Denox que plantou essa civilização no semiárido do Nordeste. Eu queria concluir com aquela frase que eu acho muito interessante, que tem na entrada da barragem de Rio Vedame, que diz assim: o oeste é uma terra onde a vida foi escrita pela água. Eu diria a mesma coisa para o Denox. Eu diria que o semiárido nordestino é uma terra onde a vida também foi escrita pela água. Não fossem os estoques de água que o Denox construiu ao longo desses 100 anos, não tinha essa civilização tão densa que tem o semiárido nordestino. Ok. Professor Vicente Vieira. Para mim, o Denox realmente se constituiu no primeiro grande órgão público de engenharia de recursos hídricos, eu acredito que no país, nas dimensões, com a profundidade que ele se instalou. E foi ao longo dos anos, ao longo dessas décadas, que ele se firmou com essa grande missão, que eu chamaria de engenharia de recursos hídricos, se modernizando nos seus vários aspectos. O Denox também, por causa disso, ele se transformou na primeira grande universidade tecnológica da região Nordeste. Eu acho que do Denox nasceram uma série de instituições, uma série de escolas de engenharia, nasceram professores, nasceram técnicos, nasceram escritórios de engenharia, de consultoria. Então ele tem esse mérito duplo de ser o criador intelectual, vamos dizer assim, das universidades tecnológicas regionais e, ao mesmo tempo, o executor de grandes obras de engenharia hidráulica.